Olá, querido, lindo dia para você. Que Deus te abençoe grandiosamente neste dia. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Vamos falar um pouco da liderança de Timóteo. Paulo faz um apelo a Timóteo muito grande, como homem de Deus, né? Para que fugisse. Ele diz assim em sua palavra, eu vou ler a palavra. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Paulo estava apelando Timóteo, seja justo. Por quê? Porque o meu exemplo é justiça. Porque o exemplo de quem eu sigo, de quem eu imito é Jesus. E Jesus é o justo juiz. Anda na justiça, sempre andou na justiça, ele é o próprio justo. Então ele estava falando para Timóteo, Timóteo, seja justo. Seja piedoso também, Timóteo. Seja piedoso. Tenha fé. O amor, Timóteo. Seja constante. Estava pedindo a Timóteo, ficou triste, vou sair. Aconteceu aquilo, não quero mais. Não, Timóteo, seja constante, homem de Deus. Por quê? Porque você fez uma confissão de fé. Você fez uma confissão de fé perante muitas testemunhas que você ia continuar ali, perseverando na palavra, sendo constante naquilo que a palavra ensina. E Paulo chamou a Timóteo, seja constante, Timóteo. Seja constante, por quê? Porque todos vão te ouvir, porque todos vão te ver. E aí, como ver um líder inconstante? Um líder que, hoje não vou ficar não. E esse problema eu não sei resolver. Preciso fazer isso, aquilo outro. E não continuar. Então, Paulo faz esse apelo para Timóteo, seja constante. E Timóteo, vocacionado por Deus, né? E a gente logo vê as vocações de Deus, nós vemos, né, na pessoa. Timóteo tinha vocação para ensinar uma palavra, para liderar, para fazer evangelismo. Nas igrejas gentílicas, né, falando de Timóteo, também tinha vocação para resolver problemas que se instalavam nas igrejas. Olha aí a justiça, o senso de justiça, e não ser partidarismo, a não ser que venha da parte de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, que era o maior exemplo e é o nosso maior exemplo como igreja de Cristo. Seguir a Jesus, andar na justiça. Então, Timóteo conseguia resolver os problemas da igreja e não trazer mais problemas. Isso era uma vocação de Timóteo. Então, você que está aí sendo líder ou querendo ser líder ou almeja ser líder, está aí, ó. Paulo ensinando a Timóteo. E Timóteo liderando com louvor a tudo que é imposto para ele fazer. E ele resolvia os problemas que se instalavam no meio da igreja. Ele não trazia problemas, ele resolvia problemas. Pois é, Paulo dava a Timóteo bagagens para que Timóteo pudesse cumprir cabalmente, para que Timóteo pudesse combater um bom combate. Timóteo andou com Paulo nas suas viagens. As viagens que ajudou na edificação das igrejas. Em Éfeso, igreja de Éfeso, de Filipos, de Tessalônica, igreja da Bereia, Atenas, Macedônia e Acaia. Paulo estava junto com Timóteo. Timóteo estava tendo bagagem. Timóteo não caiu de paraquedas para ser líder. Timóteo manejava bem a palavra. Guardava a sã doutrina. E Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo era jovem, olha, guarda, como homem de Deus, foge e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Pois é, querido, porque tudo isso ele fizeste essa boa confissão na frente de testemunhas. Pois é, então, Paulo orienta Timóteo, guarda a sã doutrina, Timóteo. Abstenha-se de todos os falsos mestres. Prega a palavra de Deus, dedicando a leitura pública das escrituras, à exortação e ao ensino. Seja diligente, rejeitando as fábulas profanas e manifestar piedade sem orgulho e sem visar lucros, sem ter amor ao dinheiro,
Paulo estava falando isso para Timóteo, apelando por Timóteo. Timóteo, foge disso. Combata um bom combate. Busca sempre a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Tome posse da vida eterna e fazer boa confissão na presença das testemunhas. Pois é, querido, esse era um grande chamado que Paulo estava fazendo a Timóteo, apelando a Timóteo a preservar-se. E Timóteo tinha a sua bagagem. Todos que o Senhor chama, o Senhor dá bagagem para estar à frente. Porque o Senhor, Ele não vai chamar pessoas para não dar bagagem. E está aí o grande exemplo de Paulo ensinando a Timóteo, mostrando toda a vocação de Timóteo, porque quem vocaciona é o Senhor, mostrando que Paulo andava com Timóteo pelas igrejas, dando essa bagagem, dando, o poder da edificação de outras igrejas, ajudando em seus problemas. Pois é, querido, é dessa forma que a palavra nos ensina. E aprendemos na palavra hoje que está em 1 Timóteo 6, do versículo 11 e versículo 12, a qual nós lemos. Então, querida, combata o bom combate mediante a palavra, o manual que está aqui para nós. Tem começo, meio e fim. A gente nunca começa pelo meio, nunca começa pelo fim. É começo, meio e fim, para estarmos sendo chamados e colocados pelo Senhor para seguir ao Senhor e as suas orientações. Pois é, e o seu mentor, veja como ele anda diante da presença de Cristo Jesus, pois é o maior exemplo da igreja que tem Cristo como seu Salvador. Cristo Jesus é o maior exemplo. Está aqui, Jesus, o nosso exemplo. Paulo, seguidor de Jesus, imitador de Jesus. Timóteo, para liderar, imitador de Paulo na sua mentoria, porém o maior mentor da nossa vida está em Jesus. Ele é o maior exemplo e ele nos chama a nós seguirmos e combater um bom combate. Que a graça redentora e as doces eternas consolações do Espírito Santo não estejam na tua vida somente hoje, mas para todo sempre. Em o nome de Jesus. Amém. Pai seja contigo e que você, mediante esse manual, venha combater um bom combate. Deus é contigo. Jesus te ama. Lindo dia para você. Paz.